Muito bom, pessoal. Boa tarde. Já temos aí um grupinho bacana para a gente começar a nossa live. Meu nome é Samuel Carvalho. Eu sou responsável aqui na Lynx pela unidade de negócios que atende mercados de proximidade e conveniências. Para esse bate-papo aqui, para esse nosso podcast, a gente tem como convidado, logo mais eu vou apresentá-la, Natasha Kamakura para vocês. Natasha, que é líder de vendas de uma solução chamada Raio X na Estônia, vocês vão entender um pouquinho melhor do que se trata essa solução. Bom, quando a gente está falando de mercado de proximidade, o que é isso, né? O que é mercados de proximidade? São aqueles mercados da vizinhança, mercados de bairro que nos cercam, né? Que cerca o consumidor, que está perto da casa do consumidor. Normalmente a gente está falando de um mini mercado, de uma padaria, um açougue, uma adega, um empório e assim por diante. E esse mercado está passando por uma transformação muito grande, por isso até que a gente está trazendo alguns conteúdos para a gente começar esse debate aqui com vocês. Essas transformações têm exigido mais de quem já opera nesse mercado há algum tempo. A gente tem visto novos entrantes, grandes redes, por exemplo, de hipermercados, focando agora no formato conveniência, no formato de proximidade. Um dos últimos movimentos que a gente viu foi o GPA, que anunciou há algumas semanas que estava se desfazendo do Extra, né? Vendeu a operação do Extra para o Grupo Assaí, para poder focar em mercados de proximidade, em lojas menores, mais próximas das casas dos clientes. E a gente vê esse movimento também de outros grandes hipermercadistas. A gente também observa grandes operadores de lojas de conveniência indo para esse formato, como o caso da MPM, que tem loja em postos, abrindo loja em rua, no formato de padaria, movimentações parecidas sendo feitas pela BR e a própria Shell Select. Todos esses operadores têm aí pelo menos 1.000 lojas, ou próximo de 1.000 lojas, e estão indo para as ruas também em formato de mercado de bairro. A Shell Select está operando uma marca mexicana aqui no Brasil chamada Oxxo, que é um mercadinho de bairro. Para quem conhece nos Estados Unidos, é tipo uma 7-Eleven, é uma rede muito forte na América Latina, tem mais de 12.000 lojas no México, mais de 16.000 lojas na América Latina, estão chegando agora no Brasil. E a gente vê outros movimentos como aplicativos, né? A venda por aplicativo, iFood, Rappi, Corner Shop, o Mercado Livre está entrando nessa também. A própria indústria está de olho nesse mercado de proximidade. A Ambev tem as lojas do Pit Stop Skol, a BRF tem o Mercado Sadia, a JBS tem a loja Swift, né? Que acaba concorrendo com os açougues. E tem também outros formatos, como as vendas por aplicativos, né? Tem uma análise do Credit Suisse que diz que 8% das vendas da Ambev no Brasil, nos próximos 5 anos, virão do aplicativo Zé Delivery. É um aplicativo que você pede cerveja e eles te entregam em até meia hora cerveja gelada com preço de mercado. Então, enfim, todos esses movimentos trazem desafios para todos os players, seja quem está entrando, seja quem já está nesse mercado. Mas a gente poderia resumir esses desafios de duas maneiras. A gente está falando de melhorar a experiência do cliente, atendê-lo bem, conhecê-lo muito bem para poder atendê-lo bem e colocar muita eficiência na gestão, otimizar a gestão, otimizar os processos de negócio para que a gente consiga fazer mais com o mesmo, para que a gente possa crescer e brigar aí com os grandes operadores e ter os nossos diferenciais. E é sobre isso que a gente vai falar com a nossa convidada, que é a Natasha Kamakura. A Natasha ela é líder de vendas de raio-x na Estônia. E eu gostaria que ela se apresentasse. Natasha, bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, Samuel. Estou muito feliz de estar aqui, poder dividir um pouquinho da nossa história e do nosso sonho, né, do produto até aqui. Bom, como o Samuel falou, eu sou líder de vendas do produto Raio-X dentro da Stone, né? Então, hoje a minha missão é levar o Raio-X para a maior quantidade de clientes que a gente conseguir alcançar, estruturar os canais de venda que a gente tem hoje,
que são pelo menos 5 canais de venda, então estruturar com material, levar toda a sabedoria do produto para a ponta. E aí o Samuel me convidou para esse bate-papo nosso, porque o mercado de proximidade é exatamente o perfil do cliente que está dentro do raio-x, né? Que é onde a gente atua, é onde a gente acredita que precisa de uma super atenção, que é o que o raio-x traz. Então, falar um pouquinho da história do produto, acho que contar um pouquinho de como ele chegou até aqui, e aí explicar que dor que esse produto atende, aonde a gente consegue ajudar esse cliente, aonde a gente pretende melhorar cada vez mais para que o cliente tenha autonomia, segurança, liberdade para fazer as suas escolhas usando o nosso produto, né? Então, o raio-x ele é um aplicativo, né? A gente também tem a versão web dele no computador, mas ele nasceu como um aplicativo idealizado pelo Fabrício Costa e Marcelo Garcia, que são sócios, né, da Stone. E num primeiro momento, como que surgiu essa ideia, tá? O raio-x é de uma empresa chamada Equals, e dentro da Equals a gente tem um produto de conciliação financeira, que é um produto que atende empresas grandes, né, robustas. Então, hoje nós atendemos praticamente 90% das empresas aéreas com a conciliação financeira delas, a gente atende Netshoes, C&A, McDonald's, são clientes nossos, com esse produto mais robusto, né, que obviamente tem um preço maior, elevado, são clientes que precisam de uma maior profundidade na conciliação. E aí, dentro dessa situação, o Fabrício e o Marcelo pensaram, poxa, mas a gente tem um produto muito bom de conciliação, que atende as empresas grandes, né, do mercado, só que a gente tem o cliente que é a grande maioria do nosso Brasil, que é quem movimenta a nossa economia, que está aqui solitário nesse projeto de empreender, e a gente também quer ajudar com um produto robusto, então o mesmo motor, só que de uma forma mais simples, né? E diga-se de passagem, gratuita. O raio-x é um produto gratuito, então ele está disponível ali para baixar como aplicativo, tanto na Apple Store quanto na Google, de forma gratuita, né? E aí eles falaram, poxa, vamos criar um aplicativo, uma visão para esse cliente do mercado de proximidade, que é que o Samuel estava explicando até agora, que é o cliente que faz tudo sozinho, né? A gente entende que vocês falam com o fornecedor, vocês têm que falar com o banco, vocês têm que fazer as compras, vocês têm que atender, fechar caixa, abrir o negócio. Então, vocês têm tantas demandas para fazer no dia a dia e o raio-x vem para usar tudo isso, né, ajudar vocês, auxiliar vocês naquela missão de fechar o caixa do dia, né, que muitas vezes é na contagem de filipeta, muitas vezes é no Excel, e acaba se perdendo nesse momento de contar, de organizar a vida financeira do negócio, e o raio-x traz esse auxílio para vocês. Então, o propósito deles, do Marcelo e do Fabrício, que são os criadores, e do Raio-X, é auxiliar os pequenos, médios empreendedores do nosso Brasil a ter liberdade para fazer a sua conciliação. E como que a gente faz isso, né, através do raio-x? Então, dentro do nosso aplicativo, a gente tem algumas telas ali, tá? Acho que as principais que a gente pode falar a gente tem a parte de recebíveis, então vocês conseguem olhar dentro do nosso aplicativo tudo que vocês têm para receber e auditar o que vocês estão recebendo, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, uma padaria ou um mercado, esse mercado de bairro, às vezes trabalha com vários tipos de adquirente, né? Trabalha com uma GetNet, com uma Safra, com PagSeguro, com Stone. A gente sabe que eles trabalham com os vouchers também, principalmente. E aí a gente sabe da complexidade para fazer a conciliação de tudo isso no final do dia, né? São diversos portais, cada um fala uma coisa, cada um tem uma forma de visualização e acaba ficando difícil para o empreendedor olhar isso e entender todos esses processos e taxas e o que foi descontado, o que tem para receber. O raio-x, ele nada mais é do que uma gestão unificada de tudo isso. Então, num único lugar, a gente tem uma feature que o cliente abre ali através do aplicativo ou da web também, do nosso programa, e vê tudo que ele passou ali naquele dia de trabalho, né? Então, vouchers, adquirentes, tá tudo ali. E a gente consegue auditar também as taxas que foram acordadas com a empresa que vocês trabalham, né? Então,
se você acordou uma taxa com uma GetNet ou com uma Cielo, a gente consegue mostrar para você se aquilo realmente está sendo cobrado da forma correta, né? E aí eu gosto sempre de trazer, comentei com o Samuel hoje um pouco mais cedo, a gente tem casos de clientes assim que nos relatam que através do raio-x eles conseguiram identificar que tinham valores sendo cobrados incorretamente, né, nessas cobranças, né, de máquina de cartão de crédito, e eles conseguiram reaver os valores que foram cobrados incorretamente, que a gente sabe que, dependendo do volume, isso é um impacto gigantesco para o pequeno empreendedor, né, que conta com aquilo todos os dias. Então, conseguiram reaver esse valor. A gente entrega isso dentro do aplicativo, dentro do Raio-X Web, né? Além disso... Natasha, desculpa, Samuel, pode falar. Deixa só fazer uma pergunta, uma dúvida, né? Quando eu acho que é até legal depois você comentar o volume de gente que já usa esse tipo de solução, mas mais do que um aplicativo, eu imagino que quando vocês estavam no processo de desenvolvimento da solução, vocês olharam para o varejista, para o comerciante, para entender quais são as principais dores. Né? Muito se fala sobre esse problema de fluxo de caixa, esse tipo de coisa. Então, eu queria entender um pouquinho como que foi esse processo de entender a dor do comerciante e aí depois desenhar uma solução que enderece essa dor sem custo para ele. Aí depois a gente pode até falar sobre outras possibilidades de monetização e outras dúvidas que podem surgir com relação a quais adquirentes, esse tipo de coisa. Mas antes eu queria entender um pouquinho assim, o que mata, o que atrapalha a vida de um comerciante hoje em dia? Sob a visão de gestão, sob a ótica de gestão financeira. Tá. Acho que são 2 pontos importantes aí, né? E por isso que o Marcelo e o Fabrício tiveram essa ideia de criar o Raio-X. Acho que o que mata o nosso empreendedor hoje, sobre a ótica de gestão financeira, é que são 2 coisas. A primeira é que a gente tem, obviamente, que nós temos software de gestão financeira, né, no mercado, mas ou são complicados demais, ou são caros demais, não conseguem se encaixar na rotina frenética do cliente, né, do empreendedor. E aí tem algumas dores que o Raio-X identificou, que o Marcelo e o Garcia identificaram através do software aí que eles têm para grandes empresas, que é como fechar o caixa, quanto tempo você leva para isso, sendo que você pode gastar esse tempo com outras coisas, né? Negociar com o fornecedor, organizar o seu dia a dia para outras atividades, que não ficar ali. A gente tem uma média de tempo que o comerciante demora para fechar o caixa, ele gasta ali, em média, 2 horas, 2 horas e meia por dia, só para finalizar o caixa dele. Então, o Raio-X vem para também tirar essa dor, né? Então, isso é uma primeira coisa. Uma segunda dor do empreendedor, muitas vezes passa batido o quanto realmente ele está pagando naquilo que ele acordou, né? Hoje a gente tem 300 mil clientes na nossa base de Raio-X, então nós atendemos 300 mil clientes que usam o nosso aplicativo. E para você ter uma ideia, a gente tem muitos casos, assim, isso a gente coloca nas nossas mídias sociais, a gente tem o Instagram, o Facebook, se depois vocês quiserem entrar, eu vou colocar o link aqui mais tarde para a gente dividir isso. Tem bastante caso de cliente nos contando que, poxa, eu não tinha ideia do quanto que eu perdia, né, entre aspas, de dinheiro, porque a taxa era cobrada incorretamente, eu não conseguia fazer organizar isso de uma forma que conseguisse enxergar, porque o pequeno empreendedor, ele está preocupado em crescer o negócio dele. Então, dificilmente ele consegue parar todos os dias para fazer conta. Então, muita coisa passa batido. Então, isso era uma dor. Essa é uma coisa importante. Essa é uma coisa importante. Tem divergência entre a taxa negociada, você está falando muito de taxa, né? Isso. Tem divergência entre aquela taxa negociada. Então, eu escolhi a maquininha X, XPTO. E aí eu negociei uma taxa de débito a 1, de crédito a 2, aí a gente brigou tal, e finalizamos uma taxa, um valor de aluguel de máquina. Você está querendo dizer, então, que tem diferença entre a taxa que é negociada e a que acontece na prática? Por que acontece isso?
Tem bastante. Então, aí o porquê, esse é o problema, né? O porquê, é difícil de falar o porquê, porque isso é uma coisa que a empresa de adquirente vai lá e faz a taxa, cobra a taxa incorretamente. Eles nunca nos deram, eu fiz isso por esse motivo, né? Tem empresa que fez isso durante muitos anos, gente. A gente tem cliente que realmente, durante o ano inteiro, depois que conseguiu ter o raio-x, fez o retroativo, tinha mais de 20 mil reais que estava ali escondido, que a empresa tinha cobrado a taxa incorretamente. Então, isso não é uma coisa incomum da gente achar, tá, Samuel? A gente encontra muito, realmente, Mas aí esse cliente que achou 20 mil reais, primeiro, 20 mil reais de quanto, né? Isso é significativo? E a outra dúvida que acho que o pessoal deve ter dá para recuperar esse valor? Mesmo que tenha já sido no passado? Dá para recuperar, mas acho que é uma coisa importante de dizer. Isso é uma ação que é do cliente com a empresa de adquirente, né? O raio-x, ele não faz esse meio do caminho, tá? Ele mostra, obviamente, aquele valor que está indevido, e aí o cliente tem que entrar em contato com o adquirente, e aí o raio-x, ele tem valor contábil. Então, você consegue usar o raio-x como prova de que aquele valor realmente foi cobrado incorretamente de você durante X PTO tempo, que é demonstrado no aplicativo, para que você entre numa briga com o adquirente. Tem brigas mais fáceis? Tem. Tem clientes que têm casos que foram lá, falaram com o adquirente, conseguiram reaver super rápido? Tem. Mas também tem casos de clientes que estão aí há bastante tempo lutando com isso contra o adquirente. Então, é caso a caso, né? Não tem como a gente falar de um senso comum, então é caso a caso. Mas sim, os clientes conseguem reaver. A gente tem muitos casos de clientes que conseguem reaver os valores indevidos. Então, na verdade, a gente está aqui no mês de novembro. Quem está assistindo a live aí, se baixar o raio-x gratuito, pode ser que consiga até comprar um presentinho de Natal só com esses valores cobrados indevidos, né? Sim, porque dá tempo, né? A gente faz a implantação e aí já puxa o retroativo. Obviamente que cada adquirente tem um tempo de retroativo, não são todas que entregam 11 meses, um ano, né, de retroativo. Então, a gente tem uma média aí, são 6 meses, tem algumas que entregam 3, enfim, a gente tem uma tabela para poder demonstrar isso quando o cliente for cliente do aplicativo. Mas sim, eu acho que vale a pena porque ainda dá tempo. Ah, que bom. Eu acabei até te cortando, mas e aí você, bom, você estava falando das dores, né? Que essa é uma dor. Isso. E aí você comentou de que tem 300 mil clientes que usam, ou seja, tem 300 mil comerciantes. Qual que é o perfil desse comerciante? Onde que ele está? É um absurdo de gente que usa, né? É capaz de alguma das pessoas que estão assistindo aqui usar, né? Com certeza. O perfil do nosso cliente do Raio-X é exatamente o perfil dessa live que a gente está falando agora, do mercado de proximidade, tá? Então, o perfil é a farmácia, a padaria, o cabeleireiro, a academia. Então, são os clientes. Hoje a gente faz uma média que clientes que faturem ali por mês até 500 mil reais é um cliente que está dentro do perfil do raio-x, né? Que consegue utilizar o raio-x com tranquilidade, que o raio-x vai conseguir ajudá-lo na dinâmica do dia a dia. Clientes um pouco maior que isso dependem e precisam de uma complexidade maior de conciliação. E aí o raio-x, eu acho que ele acaba ficando... não gosto de usar essa palavra, mas não me vem outra cabeça, acaba ficando um pouco raso para que clientes maiores consigam ali com a complexidade que eles precisam, né? E aí eu indicaria o EcoScore, que é um outro produto nosso, mas é 500 mil ao mês. Mas esse 500 mil de faturamento por mês, ou por ano, por dia? Não, 1.000 ao mês. 500 mil ao mês. 500 mil ao mês. E Isso. a partir de quando que pode usar? Um faturamento mínimo? Não tem faturamento mínimo. Mínimo não existe. A gente só seta um máximo para que a gente consiga entregar realmente o que o produto pode entregar, né? Para que o cliente possa usar tudo aquilo que o raio-x oferta e que a gente não fique devendo nada ao cliente. Mas mínimo não existe. Faturamento mínimo não existe. Qualquer cliente. Tá, então estou abrindo a minha lojinha, o meu comércio hoje, já chegou a minha maquininha, eu posso baixar o raio-x e sair usando. Pode baixar o raio-x e sair usando.
Legal. Outra dúvida falando de adquirência. Bom, a adquirência que é a maquininha, né? Não sei se todo mundo está familiarizado Sim. com essa terminologia. Mas o raio-x é da Stone, né? Então só funciona com a maquininha da Stone, é verdade? Não. O raio-x, na verdade, ele não é um produto da Stone, né? A Stone é uma parceira nossa. E o raio-x ele funciona com qualquer adquirente. Hoje a gente tem dentro do aplicativo, a gente faz a conciliação de 21 empresas entre adquirentes e vouchers, né? Inclusive agora hoje, uma novidade, acabou de subir o iFood no aplicativo, então hoje a gente consegue também auditar as vendas feitas pelo iFood, que é uma conquista para a gente, porque o nosso maior público ali, ele fica concentrado entre restaurantes, padarias, e o iFood realmente era uma necessidade para que a gente colocasse ele para auditar. Então, são 21 empresas entre adquirentes e vouchers, tá? Não é só Stone, é Então todos esses nomes... legal. Então todos esses nomes conhecidos, essa maquininha que a gente encontra para vender no mercado, né? Ela concilia, inclusive, o iFood. Inclusive legal. O iFood. Bom, aí você estava falando, né, das dores do comerciante na concepção, e uma é essa questão de controle de taxa a receber, né? Aí que eu fiz esse parênteses e a gente foi para esse lado. Mas eu não sei se eu cortei o seu raciocínio. Não, eu acho que não, acho que foi importante o parênteses, mas assim, só para concluir, né? O raio-x, então, acho que traz essa tranquilidade para que o cliente consiga auditar as taxas dele e fazer isso tudo que a gente acabou de falar. E aí tem uma cerejinha do bolo que eu acho sensacional dentro do produto, que é uma parte que entrega muito valor para o nosso cliente, principalmente para esse pequeno e médio empreendedor, que é o fato, a gente chama de inteligência do negócio aqui dentro do raio-x, tá? Então, o que a inteligência do negócio faz? Ela entrega para o cliente os melhores dias de faturamento, os piores dias de faturamento, melhores horários, piores horários. Para quê? Para que o cliente consiga, através das informações, né, de mercado que ele tem dentro do aplicativo, pensar em escala de funcionário, pensar em promoções, pensar em abrir num horário que não abria antes, ou fechar num horário que percebeu que o movimento é menor. Enfim, a gente tem bastante caso também de cliente que usou o raio-x para justamente fazer escala de funcionário, justamente para fechar um horário que tinha ali, abrir almoço e jantar, e no jantar viu que não estava valendo a pena, e fechou o jantar e melhorou a parte do almoço. Então, o raio-x entrega isso. Ticket médio também, ele também entrega. E essa parte, por que eu falo que é cereja do bolo? Porque o empreendedor, ele está lá todo dia, né? Ele está no negócio dele todos os dias, de domingo a domingo, trabalhando muito. A gente sabe que quem puxa o Brasil é o pequeno e médio empreendedor, né? Então, é muito penoso para o pequeno e médio empreendedor, porque ele é solitário, né? Ele necessita de atenção de todos os lados. E aí, quando a gente entrega para ele o que o negócio pode fazer para que ele cresça, então, essas informações de mercado que não é perceptível, não é uma coisa perceptível, e você só abre um aplicativo e você consegue visualizar aquilo ali e pensar em formas melhores de trabalhar. Por isso que eu acho que isso é a cereja do bolo do raio-x, assim. São informações bem privilegiadas, a gente quer melhorar as informações, tá? A gente quer trazer para o aplicativo comparativo dos estabelecimentos próximos do seu, então, qual é o ticket médio dos estabelecimentos próximos e do mesmo segmento, para que consiga ter essa visão, que eu acho que vai melhorar muito nesse sentido, né? Para você pensar em ou aumentar, ou, enfim, o seu preço. Tem muita coisa para fazer usando essas informações. E aí, essa é a cereja do bolo nossa dentro do raio-x aqui, de entrega de valor. Mas aí, deixa eu entender na prática, né? O comerciante está preocupado em comprar, vender, e tem um dia a dia bem agitado, né? A gente aqui trabalha com um sistema, né? A gente sabe mais ou menos que muitas vezes o comerciante quer garantir que seja muito fácil e simples de usar
para a hora que ele for tomar decisão, ele ter alguma informação. Mas como assim, por exemplo, ele ele planeja um turno de funcionários usando o raio-x? Que tipo de informação que ele está analisando? E aí, você pode dar algum exemplo prático de alguma decisão que algum comerciante tomou e que deu algum resultado bacana? Posso sim. No aplicativo, né, o cliente ele consegue enxergar, então, a parte que ele tem maior movimentação. Então, por exemplo, eu tenho um restaurante, e isso é um exemplo prático, inclusive, de um cliente, tá? Era um cliente de Embu das Artes, e ele tem um restaurante, e ele abria no almoço e abria no jantar. Com a movimentação dele de atende caixa, faz o pagamento, fala com o fornecedor, enfim, ele não conseguia perceber claramente que em muitos momentos da semana o jantar dele ele estava praticamente pagando para ficar aberto, tá? E aí veio o raio-x. O raio-x entregou para ele recorrência de cliente, então quantos clientes se tornam fiéis ao estabelecimento dele, entregou para ele qual que era o melhor horário de funcionamento dele, então quanto que ele, em que momento do dia, né, qual que era o horário dele que ele ganhava mais, né, no estabelecimento, tinha um maior lucro, entregava para ele ticket médio, e aí com isso ele falou, poxa, então vou fechar à noite, porque já que eu estou em mais dias pagando para ficar à noite, eu vou fechar e vou fazer um teste. Ele fechou o estabelecimento dele para o jantar, melhorou toda a parte do almoço, então ele fez algumas melhorias para o almoço dele com mesa de sobremesa, fez diversas coisas que ele pensou, porque sobrou um valor ali de não ter que ficar abrindo durante a noite, que ele trouxe só para o almoço. E aí ele ligou para a gente, assim, a gente tem a gravação desse cliente, assim, agradecendo muito, porque ele falou, gente, eu estou aberto com o meu estabelecimento há mais de 2 anos, entre almoço e jantar, e eu nunca tinha parado para analisar, assim, ele nunca tinha se dado conta. E o raio-x entregou isso pronto para ele, né? O tempo de quando que ele estava tendo maior movimento no negócio dele. Então, isso é um exemplo prático. Sobre fazer a escala de funcionário, é exatamente baseada no mesmo horário, né? Se você sabe que você tem um movimento maior às 2 da tarde, por exemplo, você pode colocar mais funcionários às 2 da tarde para que você tenha um atendimento melhor, para que você não fique ali cliente esperando em fila ou para ser atendido, do que num outro horário, né? Então você pode trabalhar a escala desse funcionário tudo através de informações que o aplicativo te entrega de graça, sozinha, só você abrir e enxergar ali no aplicativo, né? Uhum. Que legal. Minha... E como que você dá entrada nas informações? Isso é um desafio. O empreendedor não tem muito tempo também para ficar. E eu não sei, é pelo celular, é pelo computador, e aí ele tem que ficar entrando as informações para o raio-x fazer as análises? Como que funciona? Uhum. Não, as únicas informações que o cliente tem que fazer, eu vou passar um vídeo daqui a pouco até para a gente exemplificar isso, mas as únicas informações que o cliente precisa fazer ele vai baixar o aplicativo na loja, né, da Apple ou do Android, e ele vai preencher as informações do estabelecimento dele, o que é CNPJ, razão social, telefone, endereço, essas informações básicas, e aí ele já vai estar cadastrado no aplicativo, tá? Depois disso, ele vai indicar quais adquirentes ele usa. Então, o que ele usa ali? Qual voucher, qual adquirente ele vai indicar. Vai colocar ali as taxas que ele combinou com a empresa que ele contratou, né? A partir dali, a gente tem um tempo de implantação. Então, cada adquirente nos retorna um tempo para que a gente possa começar a receber os arquivos desse cliente e demonstrar no aplicativo, né? Então, por exemplo, a rede me retorna em 1 semana, a GetNet me retorna em 12 dias, para que a gente possa, a partir desse momento, o cliente ter a visualização das informações dele no aplicativo. Mas o cliente coloca as informações no aplicativo, a taxa e qual que é a empresa que ele usa, e aí vocês que correm atrás de ir lá falar com aquela adquirente e pedir para ela liberar as informações dele, é isso? É tudo automatizado, na verdade, né? Porque o cliente vai colocar as informações dele, ele vai assinar um termo ali pelo aplicativo mesmo, com o dedo, assina o termo, e isso já vai diretamente para adquirente, né? A gente tem as APIs conectadas, isso é gerado para adquirente, e a adquirente, a partir do tempo de implantação que ela nos passa,
que é essas datas que eu acabei de falar para vocês, tanto de Cielo quanto de GetNet, enfim, cada uma tem um tempo, ela começa a nos devolver os arquivos do cliente. E aí a gente processa esses arquivos diariamente e o cliente consegue identificar sempre em D-1. Então, eu estou vendo hoje o que eu vendi ontem, tá? Pelo aplicativo. Então, as adquirentes começam a mandar essa informação para a gente e a gente espelha isso no raio-x para entregar todas as informações para o cliente pelo aplicativo. Então, não tem nada que o cliente precise fazer, entrar em contato com o adquirente, nada. Ele só faz o processo no aplicativo, que dura 2 minutos, assina o termo, cadastra suas taxas de débito, crédito à vista, crédito parcelado, e a partir daí a gente consegue começar já a fazer auditoria, ele já começa a receber as informações de inteligência de negócio, porque essas informações de recorrência de cliente, de horário que você melhor vende, isso tudo está no arquivo da adquirente, porque passou no seu cartão, está tudo no arquivo. O que a gente faz como raio-x é pegar esse arquivo, decifrar ele e entregar ele de uma forma que todo mundo consiga entender, né? Então, você já entrega os relatórios, tudo pronto. Ele não precisa nem se preocupar de colocar a informação. Toda venda que passou no cartão, qualquer maquininha que ele tiver, é só ele informar aquela maquininha, mesmo que ele tenha 2 ou 3, ele soma todas. Ele pode colocar, assim, nós temos 21 empresas dentro do aplicativo, né? Então, as maiores do mercado. Então, a gente tem Rede, tem Cielo, tem Stone, tem Global Payments, tem iFood, enfim, VR, Sodexo, todas essas. E o cliente não precisa subir nada no sistema, nem anexar nada. Ele só preenche as informações principais do estabelecimento dele, que é CNPJ, enfim. E aí, depois disso, ele só espera o tempo de implantação e já começa a receber as informações automaticamente. Ele não precisa fazer mais nada. É só abrir o aplicativo e verificar as informações que vão estar lá. Entendi. O que mais que tem no aplicativo? Então, o raio-x ele tem um calendário de fluxo de caixa também, que aí eu acho isso muito legal, que é o seguinte, é um calendário mesmo, tá? E ali a gente transmite para o cliente tudo aquilo que está previsto a receber ao longo do mês, né? Então, por dia ali, o que tem previsto para ele receber. E isso é muito interessante para prever gastos futuros. Então, você pensa em quando você vai pagar seu fornecedor, nas suas contas básicas. Agora, no final do ano, por exemplo, tem 13º, você consegue previsionar quando que você vai, que dia que você vai remanejar esse valor que você tem previsto a receber para fazer o pagamento de final de ano de 13º. Você tem como fazer pagamento de funcionários, enfim. Então, a gente tem essa questão do fluxo de caixa. E tem a visualização das antecipações também, que é muito importante de acompanhar, porque é difícil. Às vezes as pessoas antecipam, os clientes antecipam e esquecem ou não sabem quanto, né? Qual, até onde vai esse valor de antecipação. O raio-x mostra isso detalhadamente também. E além disso, tudo que eu estou falando, tanto do aplicativo quanto do computador, o cliente recebe um PDF em casa, como se fosse uma conta de cartão de crédito, uma fatura. Recebe um PDF do raio-x com todas as informações impressas, né? Porque eu sei que tem cliente que gosta do papel, independente da gente ter aplicativo e computador, tem muito cliente nosso que durante a pandemia a gente teve que dar uma parada de mandar o PDF por conta da pandemia, né? A gente suspendeu por alguns meses e nós tivemos bastante procura de clientes falando assim, poxa, mas que saudade do PDF, enfim. E aí a gente falou que estava paralisado por conta. Aí vocês mandam uma carta na casa do cliente, é isso? Uma vez por mês? É isso, uma vez por mês, é uma carta para o cliente com todas as informações impressas daquilo que está no aplicativo, está impresso na carta para que ele possa guardar como documento ou mandar para o contador, caso ele precise ou queira, enfim. A gente também tem essa modalidade do papel. Que legal, muito bacana. Eu queria passar um vídeo até, Samuel, para dar uma exemplificada de tudo que eu estou falando, né? Porque é muita informação. Você se importa que eu compartilhe aqui um vídeo com o pessoal? Não, vamos lá, pode compartilhar. Depois tem mais algumas perguntinhas aí para a gente bater um papo. Né? Mas pode compartilhar. Boa. Então, peraí. Deixa eu só fechar meu microfone. Cansou de verificar vários portais de maquininhas de cartão, vale alimentação e refeição para saber se as suas vendas e recebimentos estão corretos? Então você precisa conhecer o raio-x.
O Raio-X é o aplicativo que une as informações de todos os sites de maquininhas em um só lugar. E o melhor, de graça. Dedique seu tempo às vendas enquanto ajudamos com a gestão do seu negócio para que ele possa crescer. No Raio-X, você confere se as taxas pagas por suas vendas foram cobradas corretamente, visualiza quanto e quando vai receber pelo que vendeu, e também acessa de forma rápida dados de inteligência, como ticket médio e dias e horários de maior e menor movimento. Assim, você não perde mais dinheiro e pode sempre tomar as melhores decisões para o seu negócio. Tudo isso com segurança, praticidade e com a mesma tecnologia utilizada pelos principais varejistas do Brasil. E aí, tá esperando o quê para ter mais controle do seu negócio? Faça como milhares de micro e pequenos lojistas de todo o Brasil e simplifique sua rotina com o Raio-X. Baixe agora pela App Store ou pelo Google Play. Boa. Eu acho que esse vídeo, ele exemplifica bastante o que eu falei até agora, né? Ele conta a historinha aí do que a gente faz. Nós temos um canal também no YouTube, acho legal dividir isso, porque lá a gente tem muitos vídeos que exemplificam um pouquinho de cada parte do produto, né? Então, conta um pouquinho como que como que os clientes conseguem colocar as suas adquirentes lá dentro, né? O processo de assinatura de termo, como que funciona, conta um pouquinho mais a fundo sobre a inteligência do negócio, então, quais são as informações específicas que você vai encontrar lá. Eu acho legal se puderem visitar o canal, tem bastante vídeo interessante para compartilhar. Não, show de bola. O vídeo explica direitinho, né, o que a gente falou. Sim. Eu estava com uma dúvida, você estava falando de antecipação, né? Mais uma dúvida até de negócios. Antecipar vale a pena? Vale antecipar a pena. Basicamente é assim, né? Eu tenho um dinheiro que eu vou receber daqui 30 dias, e aí eu vou lá e pago uma taxa de juros para receber o dinheiro agora. E aí eu conheço muitos comerciantes, principalmente pequenos, que eles estão sempre antecipando, né? Sim. Vendeu hoje, quer receber hoje mesmo, aí tem que pagar uma taxa de juros. Como que funciona? A antecipação, ela nada mais é do que exatamente o que você falou, trazer um dinheiro futuro para o presente, né? Então, quando a gente fala do pequeno empreendedor, pensa que se você antecipar, por exemplo, com um fornecedor à vista, você ganha desconto, certo? Então, o fato de você ter dinheiro no dia para você conseguir fazer negociações melhores no seu negócio, tanto com o fornecedor, quanto pagamentos futuros de conta, quanto folha de pagamento, enfim, tudo isso, se você tem dinheiro à vista, você consegue negociar melhor. Para você não pegar um crédito no banco, que você vai pagar um juros muito mais alto de um dinheiro que não é seu, vale a pena você trazer um dinheiro que já é seu para o presente, né? Então, a antecipação, ela nada mais é do que não precisar esperar 12 meses para receber picado e trazer para dia, né? Obviamente, Samuel, que tem casos e casos. Tem casos de clientes que já entraram num fluxo ótimo de recebimento, né, de valores que realmente não faz sentido antecipar. Ele já entrou num fluxo, num ciclo bom, então já está sempre recebendo um valor que cobre tudo aquilo que ele precisa. Então, realmente não faz sentido antecipar. Mas tem muitos comércios que tem dias que vendem, tem dias que não vendem, tem dias que não vão receber. Então, quando você pega o fluxo de caixa ali, que é aquele calendáriozinho que tem dentro do Raio-X, se você vai ver ali o mês inteiro, tem dias que não tem recebimento nenhum previsto. Então, como que o estabelecimento fica um dia, 2, uma semana sem ter recebimento previsto, né? E aí entra a antecipação, que é uma taxa muito menor, por exemplo, do que a taxa de juros de um crédito, né, de um empréstimo no banco, e é um dinheiro que é seu, que você iria receber de qualquer forma, só que você já está trazendo ele para aquele dia presente. Então, vale a pena sim. É uma modalidade muito usada, muito. A gente tem algumas modalidades, né, que podem acontecer dentro da antecipação. A gente tem a modalidade pontual, que é o cliente que, eu tenho uma conta, um fornecedor para pagar tal dia, quero fazer uma negociação com ele, vou antecipar. Então, ele vai lá e antecipa pontualmente um valor. Tem a antecipação automática, que é exatamente o que você falou, que é o cliente que recebeu no dia, fez a venda no dia, recebeu no mesmo dia ou no dia seguinte, né? E tem a antecipação que a gente chama de FAST, que a gente tem dentro da Stone, por exemplo, que é uma antecipação que acontece
junto com a taxa de crédito, mistura-se um pouco ali o MDR junto com a taxa de antecipação. Então, são 3 tipos de antecipação, e a mais usada que a gente vê nos clientes hoje é a antecipação automática, que é uma antecipação mais barata, inclusive, né? Porque a empresa tem certeza de que o cliente vai antecipar, porque já está ligado no automático, então por isso é uma taxinha menor. Então, vale a pena sim, Samuel, quando nessas situações que eu trouxe para você, realmente vale a pena. Entendi. Ajuda o fluxo de caixa, né? Exatamente. Mas eu acho que você garante, na verdade, se você esperar um pouquinho, né? Vamos supor, você trabalha um mês de graça e aí você não precisa mais ficar antecipando, né? Mas não é todo mundo que tem isso. Às vezes você tem uma oportunidade, tem a capacidade de fazer isso, às vezes você tem uma oportunidade, né? De fazer uma compra e pagar à vista. Aí o desconto que você tem é maior do que o valor que você vai pagar para antecipar, né? Exatamente. E aí é uma situação onde vale a pena. Bom, só que aí na antecipação é uma taxa maior, né? Então, sei lá, eu tenho uma taxa, vamos supor, de crédito que é 2%, ou 3%. E aí, se eu antecipo, essa taxa vai ser maior. Se for uma venda parcelada, né, vai ser uma taxa maior ainda. E aí tem muito varejista que não gosta de antecipar. Mas eu já ouvi falar, e aí você pode comentar se é verdade ou não, que às vezes tem algumas adquirências que a gente não sabe muito bem por quê, mas às vezes acontece deles antecipar sem o cliente pedir. Acontece isso mesmo? Acontece. E aí, o que ele faz? E aí ele liga na adquirente, porque assim, a gente já pegou o cliente falando, nossa, mas caiu um dinheiro na minha conta e eu não estava esperando, ou o cliente tem a automática, que é receber, né? Vender e receber, e ele nem sabia que ele tinha automática, tá? Então, ele vendia e recebia achando que aquilo era normal, não que ele tinha uma automática pronta para ele. E aí o que tem que acontecer é que o cliente liga na adquirente e vai-se, né, desenvolver ali uma situação chata, constrangedora para a adquirente, para o cliente que se sente enganado, e aí ele pede para desabilitar. Mas não tem muito o que fazer, porque assim, a antecipação que foi feita pela adquirente é um dinheiro do cliente. Então, o cliente não tem que devolver absolutamente nada, porque o dinheiro é dele de qualquer forma. A diferença é que ele não queria antecipar aquilo. E aí abre-se as discussões ad eterno com as adquirentes, né? Que é o que a gente tem no Brasil, que é o péssimo atendimento. Infelizmente, isso é uma presença grande que a gente, inclusive, tem dos clientes nos trazendo, muito sendo, eu odeio essa palavra também, mas enganados nessa situação, né? De antecipar sem avisar o cliente. Mas vamos supor, eu tenho 100 para receber no futuro, e aí o cara vai lá e me deposita 90, eu perdi 10. Eu preferi esperar e receber os 100. E aí, será que dá para reaver esse valor também? Se a gente brigar, fala, não, eu não queria, pega de volta o valor, eu espero 30 dias para receber tudo, total. Aí eu acho que é uma negociação muito individual, exatamente na mesma premissa sobre as taxas, né, sendo cobradas indevidamente. Então, o cliente vai ligar, vai discutir, obviamente, porque perdeu 10 mil reais, né, então vai ter uma discussão, mas aí cabe muito, muito da adquirente, do atendimento, do próprio cliente, se vai ter vontade de ficar discutindo muito tempo ali. Então, eu acho que depende do processo, né? É muito pessoal mesmo, esse reaver o dinheiro. Acho que é muito delicado. Bom, pelo menos você tem um aplicativo que está mostrando que está acontecendo isso, você está sabendo que está acontecendo, para pelo menos tentar ligar lá para brigar, né? Pelo menos passar enganado você não vai, você vai ser avisado. E aí o próximo passo disso vai acontecer individualmente com cada comerciante, né? Com o adquirente. Entendi. Bom, e uma dúvida técnica. Legal, eu achei maior legal o raio-x, eu acho que faz sentido para o negócio, quero usar. Aí eu entro lá na Apple Store, né? Vou até baixar aqui no meu. Ou no Android, e aí baixo. Dá para usar pelo computador também ou tem que ser só pelo aplicativo? Dá para usar pelo computador também. É só entrar no site raiox.app. Então, você tem que baixar o aplicativo, né? Primeiro baixa o aplicativo, faz todo o seu cadastro de login, senha, seu cadastro pelo aplicativo. E aí, depois você também pode acessar pelo computador com o mesmo login e senha do aplicativo. A única diferença que nós temos entre aplicativo e raio-x no computador é que no raio-x no computador, por enquanto, nós não temos a aba de inteligência, tá?
que é a parte das informações ali de ticket médio, melhores horários, enfim, né, as informações de cliente, de mercado. É a única... Mas hoje em dia todo mundo tem celular, né? Aí no celular tem tudo. Mas é que a gente... vou até te falar uma coisa. O começo do raio-x foi só aplicativo, viu? Só que durante o começo, assim, o primeiro ano, a gente começou a identificar clientes que não tinham tanta habilidade com o celular, né? Achava difícil mexer no celular ou até cadastrar suas taxas pelo celular, por ser uma tela menor, botões menores, enfim. E aí eles falavam pra gente, poxa, mas não tem no computador? Não tem no computador? E aí a questão do raio-x na web nasceu com essa necessidade, né? Que a gente identificou na rua, falando com os clientes, enfim. Entendi. Beleza. E aí eu baixei, então, e aí deu dúvida. Tem um suporte, alguma coisa, assim, algum telefone que eu possa ligar ou pedir ajuda para alguém? Como que eu faço? Tem. No próprio aplicativo tem, tá? Os canais de atendimento. A gente tem um nosso suporte, que é o nosso time de atendimento aqui do Raio-X, que está preparado para receber qualquer tipo de dúvida. Seja dúvida de assinar o termo, colocar adquirente, ou algum problema, enfim, sei lá, o aplicativo abriu, fechou, não funcionou, ou, tá demorando muito a minha implantação, eu subi o termo faz mais de uma semana e ainda não estou recebendo os arquivos. Qualquer dúvida, qualquer problema, a gente tem uma equipe e o telefone e e-mail estão dentro do aplicativo. Entendi. Legal. E aí, se eu tiver vários usuários, assim, eu quero que todos sei lá, os coordenadores lá, os líderes, assim, tenham acesso, todo o administrativo tem acesso. Eu consigo dar o acesso para mais do que uma pessoa ou é só para uma pessoa, só para o dono? Consegue, todo mundo consegue ter acesso, a única diferença é que não tem acessos diferentes, né? No sentido de quem é o dono enxergar de uma forma, quem é o funcionário enxergar outras coisas. Todo mundo vai enxergar a mesma coisa. Então, vai enxergar recebimento, os calendários, exatamente a mesma coisa, mas você consegue dar acesso para quantas pessoas você quiser com login e senha. Entendi, legal. Bom, uma outra pergunta que chegou aqui era se estava integrado com a solução do Links Empório. Depois tem outras perguntas também, o pessoal está animado. O Links Empório, essa eu posso responder, né, Natasha? O Links Empório é uma solução nossa aqui da Links, né, para mercados de proximidade, para mercadinho, mercearia, padaria, açougue, loja de condomínio, enfim, loja autônoma, esse tipo de coisa. E aí a gente tem a versão POP, que é para estabelecimentos menores, e a versão Pro, que é para estabelecimentos maiores. Na versão POP, o sistema é gratuito, né? O raio-x é gratuito, então qualquer um pode usar, pode baixar e pode usar, não tem problema nenhum. Mas no Empório POP, você pode usar o raio-x por dentro do sistema. Então fica bem legal também, porque aí o que você já está usando o sistema no dia a dia, né, para fazer ver o que você precisa comprar, o que tem no estoque, esse tipo de coisa. E aí o raio-x ele está integrado lá, então tem uma telinha lá que você consegue ver tudo que você vê pelo raio-x, né? Ou você pode ver pelo aplicativo também tudo que você veria por dentro do sistema. É bem legal, convido o pessoal a conhecer. No Empório Pro, como é para cliente maior, aí a ideia é que provavelmente ele vá mais para um caminho de equals, né? E aí outra pergunta. Ele é multiloja? Sei lá, eu tenho 2, 3 lojas. E aí eu consigo ver para todas? Consegue. Ele é multiloja, você consegue anexar quantos CNPJs você quiser, consegue enxergar. E aí é muito simples, porque dentro do aplicativo tem um menu lateral do lado esquerdo, você vai clicar ali, vai abrir os seus CNPJs e você vai escolher qual CNPJ você quer enxergar. Então, sim, a gente consegue colocar quantos CNPJs precisar. Outra dúvida, Natasha, já estamos chegando no final aqui, né? As dúvidas agora mais calientes. O negócio é bacana, eu achei super legal, acho que o pessoal está gostando. Legal pra caramba, mas é de graça. E aí, como que funciona esse negócio? Assim, onde que vocês ganham dinheiro? Porque se é de graça, não tem pegadinha, onde que tá a pegadinha? Você sabia que isso é uma pergunta que eu sempre escuto, toda vez que eu vou falar do produto nos lugares, todo mundo pergunta, ótimo, mas por que de graça? Como de graça? A ideia do produto é ganhar capilaridade, né? Então, hoje a gente tem aí 300 mil clientes na nossa base
E não muito distante, a gente começou a fazer um projeto de antecipação. Então, hoje, a gente está ainda pilotando, né? Não é um projeto aberto para todos os clientes, então a gente está numa piscina bem pequenininha, num aquário, na verdade, bem pequenininho, testando com alguns clientes a antecipação. Então, pensa que, desculpa, o cliente vai conseguir enxergar através do raio-x a agenda dele de recebíveis, tá? Então, vamos supor que eu tenho aí uma agenda de 50 mil reais para receber, né, dos meus créditos e tal. Eu vou conseguir solicitar a antecipação através do raio-x. Isso é a forma hoje que a gente tem de monetizar o produto, né? Então, tem outras coisas para acontecer um pouquinho mais para frente, que acho que a gente vai liberando isso daqui a pouco, mas hoje a forma de monetização do raio-x que está em piloto é através da nossa antecipação. Entendi. É um modelo tipo Facebook, WhatsApp, então, que tem algumas funções. Né? E aí tem algumas funcionalidades que são gratuitas e vão ser sempre, e tem outras que aí quem quiser pode contratar. E pelo que eu estou entendendo, vocês estão testando ainda, vocês nem sabem ainda exatamente o que vai ser, né? O raio-x ele nunca vai ter nada como se fosse um cadeadinho dentro dele, sabe? Que você tem que pagar para abrir uma função. Não, ele nunca vai ser. Ele todo ele é gratuito, né? E a monetização é através da antecipação, porque lembrando que a gente é uma empresa dentro da Stone, tem a questão da antecipação, obviamente, então tem um lucro nisso, óbvio que acontece, né? Então, o produto mesmo sendo gratuito, hoje, antecipar pelo raio-x traz a monetização dele para dentro de casa, né? Para dentro da Stone, que é a liquidante da antecipação do cliente. Então, isso é um teste ainda, a gente está no piloto e a nossa ideia é escalar isso agora em 2022, né? A partir de janeiro, isso abrir e a gente trazer cada vez mais clientes para dentro dessa ideia. Legal, muito bem. Bom, o nosso superchat está bombando aqui, hein? Vamos ter que fazer igual nesses podcasts aí que a gente cobra por... Por pergunta. por pergunta, né? Mas acho que tem mais uma última pergunta aqui, é o seguinte, olha, se o seu comércio cresceu, e aí ele usava o raio-x, né? Que você falou que o Equals tem muito mais coisas do que o raio-x. É fácil migrar de um para o outro? Dá para migrar de um para o outro? Eu acho assim, acho que a gente... Não é que o raio-x, não é que o Equals tem muito mais coisas, obviamente, né? Ele tem... ele suporta clientes bem maiores que o raio-x ficaria devendo, né? Acho que para ter um conforto para o cliente grande precisa do Equals Core. Mas sim, é fácil migrar, isso é feito dentro da empresa, é só uma solicitação e aí a gente faz a migração. Só que lembrando que o Equals Core é um produto que é pago, né? Então, tem toda uma outra questão, aí valor por transação, tem setup, enfim, tem outras coisas que aí tem um time comercial lá do Core que pode falar muito melhor que eu, com muito mais propriedade sobre essa questão de valores. Mas sim, é só fazer a migração dentro da empresa mesmo, o time de atendimento que consegue fazer. E aí te conecta com o comercial para poder fazer a proposta, como que vai funcionar. E aí, se você aceitar, é Core, é Equals Core. E deixa de ser raio-x. Legal, Natasha. Muito bem. Tem alguma coisa que eu não perguntei e deveria ter perguntado? Acho que não. Acho que não. Acho que a gente cobriu muito tudo. Bom. Que show de bola, Natasha. Obrigado pelo convite. A gente está planejando aí uma série de lives para tratar de uma série de assuntos que impactam a vida do nosso varejista, do nosso cliente, e mesmo quem não é cliente, né, mas que usa aí o nosso conhecimento aqui que a gente compartilha para melhorar a gestão, para melhorar a experiência dos clientes, para ganhar mais para ter um resultado melhor, ser mais rentável, competitivo. E, enfim, acho que hoje a dica do raio-x vai ajudar muita gente que está assistindo ao vivo, muita gente que depois vai assistir aqui a live gravada, né? Então, agradeço bastante as dicas que você compartilhou. Depois, se você quiser deixar os seus contatos ou os contatos aí para o pessoal baixar o raio-x e começar a conhecer,
vai ser uma boa. Mas obrigado pelo seu tempo, obrigado por todo mundo que ficou nos assistindo até agora. Você quer deixar os contatos? Vou colocar aqui no chat. Consigo colocar aqui, né? Acho que sim. Consigo, será? Faz o teste. Peraí. Eu vou colocar aqui o raiox.app, que é o nosso site, tá? Para que vocês conheçam. E a nossa página no YouTube, deixa eu até pegar ela certinha aqui, para que vocês entrem, vejam os vídeos, acho legal, porque tem bastante conteúdo lá, é sempre atualizado, então a gente toma muito cuidado com a nossa página do YouTube para estar tudo sempre certinho. E vou deixar o meu WhatsApp, caso vocês tenham qualquer dúvida, caso vocês queiram falar, eu fico à disposição. Legal. Muito bem, deixa eu ver se eu já estou vendo no chat. Eu acho que foi, né? Foi? Deixa eu ver aqui. Eu estou vendo, não sei se o povo todo está vendo, mas eu acho que sim, porque aqui é público, é o chat público. Sim. Legal, muito bom. Lá, o Damon, boa tarde, Damon. Damon falou que estamos. Agora seu WhatsApp vai bombar, hein, Natasha? Caiu na boca da galera aí. Mas muito bom. Eu quero agradecer você pelo tempo, agradecer especialmente a todo mundo que acompanhou a nossa live até o final. Aproxima Mercado é a assinatura dessa live, dessa série de lives. Agradeço a presença nessa e nos vemos na próxima. Um grande abraço, até mais. Obrigada, tchau, gente.